Sobre o órgão feminino gineceu, composto pelo estigma, o estilete, ovário e o óvulo, é, existe de novo uma diversidade muito grande. Aqui só para mostrar um dos exemplos dessa diversidade é como é que o ovário se posiciona com relação às peças florais, né? É, então, o ovário pode ser superior, é, pode ser semi-ínfero ou pode ser ínfero, né? Então, conforme as peças florais se colocam com relação ao ovário. Eu coloquei isso aqui como exemplo apenas para vocês terem uma ideia das possibilidades. E a partir daí tem uma enorme gama de possibilidades, como por exemplo as anteras aderidas ao pistilo, ou aderidas às peças florais, né, as sépalas, ausência de anteras, uma série de variedades, né? Aqui, por exemplo, a gente tem as anteras aderidas ao estilete, tá? Olha só como é que ficam as anteras, em cima do estilete, diferente do que a gente viu antes, né? E no caso desse estilete, reparem que a gente tem vários estigmas separados. Então, tem um estilete, é, mas os estigmas são separados. Isso aqui é uma flor de hibisco. E o estigma pode ter diferentes conformações também, que é característico da espécie e está relacionado com o tipo de pólen. Um pólen mais seco vai se aderir a um estigma mais molhado e aderente. Um pólen mais úmido vai se aderir a uma estrutura mais simples, né? Um estigma menos desenvolvido. Aqui um exemplo também, continuando isso aqui, né? Daqui a gente pode ver a essência do termo angiosperma, porque literalmente, ovário nesse caso, muito semelhante a um lírio, né? Um narciso, a gente vê o ovário em forma de urna, né, com as sementes dentro, o estigma, né? O estilete, o filete, olha aqui o filete aderindo à parede da corola, né? É, aqui ó, vocês veem a sépala, né? Como ela pega bem acima a inserção da sépala, né? A pétala e a sépala. Então tem muita diversidade na forma disso. E a morfologia tem nomes para todas essas estruturas. Acaba sendo uma terminologia bastante complexa e que a gente consegue acompanhar a partir de um dicionário de morfologia, né? E aqui a gente tem um fruto de pepino, né? Um ovário de pepino já se desenvolvendo e que a gente percebe as sementes ali no centro do ovário. Então, a inserção da flor, o ovário ínfero, repare as peças florais em cima do ovário. Aqui também, né? As peças florais estão acima, então ambos os ovários são ínferos. Ah, e, bem, os, os óvulos, né, eles se aderem à parede do ovário, onde absorvem os nutrientes para se desenvolver. Então, eles são alimentados por feixes vasculares específicos que levam água e nutrientes para esses óvulos. Aqui vocês veem sementes em desenvolvimento. Aqui é um corte feito numa semente de pepino, ou melhor, num fruto de pepino, mostrando então a inserção dessas sementes, né, em desenvolvimento, já foram fecundadas e estão se desenvolvendo.
e a forma como elas se aderem à parede do ovário, né? Então, a forma como se adere às paredes também varia, né? É, aqui, por exemplo, tem uma placentação, ou seja, as sementes se aderem à parede do ovário. Imagine o ovário como uma folha modificada. E as sementes aqui estão se aderindo à parede da folha. E nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma placentação que fica num, num eixo central, né? É, que é o caso de pimentão, né? Isso aqui segundo o Crank. O que que é essa placentação, né? Como é que foi a evolução do ovário? Como é que chegou nisso? A gente tinha visto numa aula anterior um megasporófilo de Zika. Aqui dá para a gente ter uma ideia disso. É uma folha modificada, o megasporófilo, o termo filo é folha, né? E a gente vê as sementes na margem da folha, é algo assim. E durante a evolução, né, as plantas que deram origem às angiospermas modernas, a gente vê esse tipo de evolução do ovário, né? A folha se fechando para formar essa urna. Aqui um exemplo bem assim, né, que é o caso dos legumes. O legume é um ovário unicarpelar, ou seja, apenas uma folha. E as sementes aderem à margem da folha, placentação marginal, né? Apesar de abrir em duas, né? Mas é apenas uma folha. Mesmo ela rasgando em duas partes, é uma folha. E as sementes na margem da folha. Então, muito semelhante ao que a gente está vendo nesse modelo que foi sugerido da evolução do ovário. É claro que em muitos casos, como por exemplo aqui, ó, o que vocês estão vendo nesse caso aqui, ó, são três folhas. Então, esse ovário aqui é o que a gente chama de ovário tricárpico, né? São três carpelos, são três folhas que se fundiram para formar uma única, um único ovário. É um ovário tricarpelar. E a inserção das sementes aqui, na verdade, na margem de cada uma dessas folhas, né? Que acaba dando essa disposição central aqui. Uma característica interessante do ovário também é que o processo de formação do gineceu é chamado de conduplicado. A gente já tinha visto antes lá em Cicas o óvulo se desenvolvendo e as estruturas que protegem o óvulo, né? Seria a nucela e o tegumento do óvulo, né? O integumento, que no caso das gimnospermas é um só, ele se desenvolvendo em volta de toda a nucela e cobrindo a nucela. Nesse caso aqui, ó, vejam, é uma folha dobrada. Uma folha dobrada. Nós temos três folhas dobradas aqui. No interior de cada folha é onde vão ser formados os óvulos. Conforme essas folhas vão se desenvolvendo, as bordas das três folhas vão se tocando e vão se fundindo. E com o tempo a gente tem algo assim, ó. Então isso aqui vai formar um ovário tricarpelar, né? São três folhas sincárpico,
ou seja, elas se fundem com o tempo e essa estrutura vai produzir no final todas as partes do gineceu, né? O ovário aqui embaixo e depois também o estilete e o estigma. De novo, né, a gente estava falando de lírio, gineceu de lírio, né, um estilete longo, ovário, olha lá, as sementes ligadas ao centro, né, é uma placentação axial. O estigma em cima, aqui vocês vão ver tipos diferentes de estigma, como eu já comentei antes, né, e as peças florais, dá para ver um estame também, né, que no caso os estames já estão bem já perderam, né? As anteras já estão bem murchas, né? Praticamente não tem ou já caíram. Bom, a placentação, então, como eu já comentei com vocês, ela pode acontecer de diferentes formas, né? As sementes podem se aderir às paredes do ovário, como a gente viu lá em pepino. Podem se aderir às axilas das folhas, né? Então, e aí tem diferentes tipos, vai depender do número de carpelos. Ou podem se depositar no centro, na forma de um eixo livre. A respeito do óvulo, a gente tinha visto nas gimnospermas o óvulo, né, e a gente viu essa nomenclatura, né, a nucela ou nucelo, que seria aquele tecido nutritivo envolvido por um único tegumento e uma abertura na ponta que a gente chama de micrópila. É, nas angiospermas, né, essa posição do óvulo tem vários tipos, inclusive parecido com essa, mas a diferença aqui que a gente pode observar é essencialmente que são dois tegumentos. Dois tegumentos. Então, isso é característico de angiospermas. Aqui o exemplo, né? A forma como os óvulos se inserem, então a gente viu aqui na figura anterior esse padrão, né? Não está aparecendo aqui o segundo tegumento, digamos assim, um errinho de quem desenhou, né? Mas aqui do lado está. Então, ele pode aparecer exatamente como a gente viu lá nas gimnospermas, que é chamado de óvulo ortótropo, ou outros tipos. Isso aqui também mais para dar uma ideia dessa diversidade. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, né? Só para mostrar que existe isso e que até nas angiospermas ele também pode ser parecido com o que a gente viu lá nas gimnospermas.